pessoal, eu me chamo Thalita e nessa videoaula nós vamos falar sobre um tema importantíssimo da história, que é o renascimento cultural. O movimento renascentista, ele foi importantíssimo, pois inaugurou um novo período da história, sendo uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nesse período, houve o despertar de diversos autores sobre diversas áreas do conhecimento, buscando ampliar suas visões e, consequentemente, impactando suas produções artísticas. Vale lembrar que esse movimento ele é um movimento de retorno à antiguidade clássica, às obras das civilizações gregas e romanas. Outra coisa importante que devemos lembrar é que o Renascimento está diretamente ligado ao movimento humanista, que ele busca diretamente representar aspectos filosóficos e artísticos através da letra e da literatura. É mesmo, é? Nesse vídeo, para facilitar a contextualização sobre o período renascentista, nós vamos analisar algumas imagens, algumas obras que são de total importância do período renascentista. Um exemplo delas é o retrato do Papa Leão X, que foi pintada pelo artista Rafael Sanzio. O século XIV foi um período de muitas mudanças na região da Península Itálica. Cidades como Florença assistiram à expansão do comércio e do enriquecimento de mercadores e nobres. Se de um lado houve o crescimento da vida urbana, que possibilitou a chegada de profissionais das mais diversas áreas do conhecimento, que criavam seus ateliês e espaços para estudos, do outro lado, haviam os indivíduos com determinado poder aquisitivo que se dedicavam à instrução e à leitura dos textos gregos e latinos, antes limitados pela falta de conhecimento desses idiomas. Desta forma, o humanismo pode ser entendido a partir da ideia de um movimento intelectual de valorização do indivíduo, com infinitas possibilidades, e de aprimoramentos e da antiguidade clássica, voltando-se para os saberes humanos e da natureza, por meio da investigação, e ao valorizar a razão em uma postura mais atuante. Como uma grande ebulição na área da literatura, das letras e da retórica, iniciada por figuras como Petrarca, no campo da poesia, além do destaque adiante para Lorenzo Valla, importante para a história crítica e linguística. O movimento não se tratou de copiar puramente os feitos dos clássicos do período greco-romano, mas de uma inspiração para a criação de seus próprios estilos. A reestruturação em relação à cultura nova, que começa na cultura e se encaminha para outros campos, demonstra como o humanismo teve extrema magnitude ao favorecer um maior conhecimento sobre os clássicos, adaptando suas atividades para a superfície literária e plásticas, além do ato de incrementar os estudos do grego e latim e de um olhar mais apurado ao analisar a natureza. Nesse processo, os homens que estão em um momento de profunda crise se voltaram à cultura antiga, pois estavam à procura de certas ações que promoviam uma nova forma de pensar. Assim, de uma forma inédita, os humanistas se apoiaram na gramática, na retórica e na utilização da lógica. Muitos apreciadores dessa cultura antiga faziam viagens buscando textos para fazer a transcrição e a análise. Por conta disso, muitas vezes eles buscavam aprender novos idiomas, de forma que eles pudessem ampliar o seu conhecimento. O fato dos humanistas acreditarem nessa ideia de progresso fazia com que eles tivessem uma ambição em aprender de tudo. Tudo, obviamente, que tivesse ao alcance deles. A vinda de muitos indivíduos de Constantinopla
para a Europa, né? Lembrando que a Constantinopla era um centro cultural do Oriente, influenciou muitos estudos que foram iniciados durante o humanismo. Que onda é essa, meu irmão? O humanismo também se destacou na Inglaterra. E aí podemos citar o filósofo Thomas More. Além disso, nos Países Baixos nós temos o Erasmus de Roterdã, que foi responsável pela escrita da obra O Manual do Soldado Cristão. Vale lembrar que esses autores, eles não estavam separados, apesar de serem de diversas áreas do conhecimento. Eles, inclusive, trocavam ideias e se relacionavam para contribuir nas obras um dos outros. Inclusive, podemos citar o Boccaccio, que comentava as obras, as artes visuais do Giotto. Após essa explicação, nós podemos dizer que o Renascimento compreende a um período do início do século XV, com expressas mudanças de pensamento e no campo artístico e intelectual da época. Seu contexto está ligado às crises e aos novos valores nos circuitos socioeconômicos, políticos e artísticos. A disseminação de novas ideias proporcionadas pela reprodução de livros em larga escala após a criação da prensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg, garantiu uma maior agilidade na reprodução de exemplares, ao qual a gente pode ressaltar que seu uso ainda levava certo tempo para ocorrer, e muitas das ideias disseminadas foram consideradas subversivas em relação às doutrinas religiosas da época. O espírito científico estava presente naquele período. Por meio do ato de observação e experimento, inovações técnicas foram realizadas por mentes brilhantes de indivíduos como Nicolau Copérnico. Podemos destacar os seus estudos sobre a natureza. O seu racionalismo contribuiu para a evolução técnica e a convicção dos seus efeitos. Como expressão de um período entre novos juízos, é necessário destacar a Península Itálica, como um local em que se propiciou as condições para o movimento, ao passo em que foram encontrados nos aspectos das cidades mercantis, como a própria Florença, e até na corte papal, em que Leão X foi um dos principais mecenas. Com os ganhos no comércio, a burguesia procurou se firmar na sociedade, a qual muitos promoveram as artes e letras, entre noções naturalistas e antropocêntricas. É válido relembrar que na área norte da Itália pode-se considerar o princípio do movimento devido à predominância de resquícios do Império Romano. Soma-se a tal panorama a circunstância urbana e o intercâmbio comercial. A luta entre facções, que se caracterizava como disputas no campo diplomático, garante à esfera da arte o financiamento necessário para assegurar certo prestígio aos que ali encontravam incluídos. Pintores do Renascimento se valiam de grande talento e habilidade técnica em suas obras, através do uso da perspectiva, do realismo, de técnicas como esfumato, dos detalhes e dos traços com estilos pessoais dos artistas. Eu não entendi o que ele falou. O Cinquecento, em sua alta renascença, viu florescer as perspectivas dos artistas através da condição de mestre e de sua oficina no decurso de seu talento e conhecimento intenso das técnicas, ao qual transmitiram de status de um artista que trabalha com suas próprias mãos para um que, ao realizar atividades manuais, também utiliza seu cérebro e seu engenho, explora suas capacidades. Nesse novo contexto, a figura dos mecenas, como fomento financeiro para os campos da arte,
ao qual a intensa procura para perpetuar sua existência através da cultura, fez com que a concorrência entre os artistas se tornasse acirrada nas cidades. E nesse cenário, a Igreja Católica agiu e envolveu-se como uma das esferas fundamentais no campo mecenato, delegando pedidos de obras diversas que expressavam simbolicamente a força da instituição através de sua representação. Ao pensar no contexto da Igreja Católica, torna-se necessário o destaque que vai para além dos papas, com os cardeais detendo também poder e crédito para concentrar bens e posses, em que poderiam ser investidos nas artes. Assim, Roma, nesse período, encontra-se como polo artístico desse contexto renascentista, muito pela ênfase e influência das encomendas encarregadas pelo poder eclesiástico aos artistas, que eram bancadas pelas grandes despesas das cortes papais. Partindo para Leão X, o sucessor do pontificado, como um Médici, família tradicional de banqueiros de forte influência econômica, social, política e também no campo religioso, Giovanni é reconhecido pela forte época em que houve uma intensa atenção e reconhecimento das artes e também da literatura, ao qual o nome da família perpassou também para Roma, entrelaçando os vínculos entre tal cidade e Florença, em que seu espaço de influência alastrou-se e trouxe benefícios, com a cooperação financeira de banqueiros, gerando a possibilidade de maiores recursos para serem utilizados, com potente ação na corte. No mesmo período, o nome de outro Médici na igreja, Giulio, eleito cardeal por Leão X e futuro Papa Clemente VII, também deteve maciço papel como mecenas, delegando obras a Rafael como Transfiguração. Em resumo, é possível afirmar que a imagem responsável por emitir efeitos e impressões foi empregada pela Igreja como um recurso para viabilizar e demonstrar também sua magnificância. Dessa forma, iremos analisar a iconografia, ou seja, as imagens, de forma mais detalhada. Agora iremos analisar o retrato do Papa Leão X com 2 cardeais, obra do pintor Rafael Sanzio. A imagem nos mostra que há 3 homens de sérias feições, ao qual o que se encontra sentado entre pomposas vestes demonstra uma maior posição de poder perante os outros que compõem a cena. Partindo para a análise iconográfica, como tema secundário, nós temos a figura central, que detém uma capa que se assemelha a veludo nas costas e está com um livro de pergaminho com iluminuras, aberto em sua mesa, ao qual compreende-se por um material produzido em conventos e ambientes religiosos. Há, ao seu lado, uma companhia de prata ornamentada. Demonstram estar em uma sala fechada de trabalho ou estudos, ou outros 2 indivíduos que compõem a cena detêm no topo de suas cabeças uma espécie de soledé marrom, cor utilizada geralmente pelos franciscanos, além da batina eclesiástica em suas vestes no corpo. Vestem vermelho de tons diferentes, cor muito designada aos cardeais em certas celebrações, ao qual pode-se configurar como uma cor utilizada nas vestimentas dos patrícios de Roma, e paralelamente cor designada ao imperador. Ainda assim, a figura central demonstra vestir certo tipo de seda, em seu aspecto puro, em um tecido confeccionado em alto relevo, ratificando a força e impulência de seu cargo.
encontram-se em posições sobrecarregadas, ao que se pode concluir, após tais condições, que se trata do maior representante da Igreja Católica e seus dois cardeais, auxiliadores da figura do Papa. Outros elementos que compõem a obra, que valem menção pela genialidade artística de Rafael, ao demonstrar sua diversidade e rigor técnico, destaca-se os detalhes que, integrados, transformam-se em excelência no campo da maestria pictórica. Além do já citado, a escolha dos planejamentos, seu caimento e sua retratação entre diferentes cores, concilia de forma harmônica com os objetos da cena. A cadeira de madeira com ornamentos dourados, revestida em tecido, seu estofado, as franjas com fios desfiados, a bola de ouro que reflete ao estar devidamente lustrosa, incluindo também o zelo em retratar o efeito das iluminuras no pergaminho, da delicadeza em retratar o aparador do livro e do detalhe do amontoado de folhas juntas e da fita em marca as páginas, reluzindo em ouro, até na lupa que o Papa detém em sua mão. Partindo para as representações humanas, começando por Leão X, é possível conferir sua barba recém-retirada e contorno de sua boca, suas marcas de expressão, seu filtro labial devidamente destacados, assim como seu queixo. O lóbulo de sua orelha, a testa um pouco franzida, suas bochechas levemente rechonchudas e sua sobrancelha arqueada faz com que sua imagem pareça uma fotografia autêntica. Por fim, o realce da vivacidade é dado pela obra de seus dedos, além da retratação vívida de suas unhas. Entre os dois cardeais, Giulio de Médici, à esquerda, com sua franja repartida e seu nariz afilado, as marcas da barba retirada, suas pálpebras fundas e lábios milimetricamente esboçados, na qual é possível enxergar também os botões de sua batina. Em resumo, a construção da cultura humanística, que reorganiza o conhecimento em novos moldes, cria uma inédita condição de elaboração de preceitos que se enquadram no campo da natureza e da história. O contexto do movimento renascentista, em sua amplitude de impacto, gerou condições de transformação de cunhos socioculturais, indo além das técnicas de recriação de uma visão de arte já existente. O Renascimento proporcionou renovações que impactou diversas parcelas da sociedade, estendendo-se às esferas científicas, filosóficas e literárias.